Olá, meu nome é Joséildo, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre e é um prazer poder compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre oração e, mais propriamente, sobre os princípios extraídos da oração que Jesus nos ensinou. Aquela oração conhecida como a oração do Pai Nosso, que todos nós devemos já saber de cor e salteado. É interessante notar que Jesus nos ensina a começar a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Aprendemos aqui que nossas orações devem ser dirigidas diretamente a Deus, reconhecendo sua posição suprema em poder, sabedoria e glória, o que nos remete à necessidade de humildemente reconhecermos nossa finitude diante do Eterno, nossa fraqueza diante do Todo-Poderoso, nossa baixeza diante do Altíssimo, nossas imperfeições diante do Santíssimo, nossa dependência diante do Criador e Provedor de toda a natureza. E é maravilhoso que Jesus nos ensine a chamar a Deus de Pai, pois naquele tempo isto era algo fora de série, um conceito até mesmo revolucionário. Assim, Jesus nos revela o íntimo grau de relacionamento que podemos e devemos ter com o ser mais poderoso do universo, cujo trono está no céu e que faz da terra o estrado dos seus pés. Depois ele segue dizendo: santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina que orar implica no reconhecimento de sua majestade numa atitude de adoração. Jesus está lembrando o mandamento que diz que não devemos usar o nome de Deus em vão, pois é santo e deve ser honrado como tal. A intimidade de chamar a Deus de Pai não deve nos levar a uma atitude irreverente em relação ao santo nome de Deus. Muitos cristãos, infelizmente, de modo descuidado e desrespeitoso, invocam a Deus à torto e à direito, em expressões triviais e em jargões e cacuetes. Isso é lamentável. Cuidado com as expressões, ai meu Deus, cuidado com coisas dessa natureza, porque o nome de Deus está sobre todo nome e precisa ser reverenciado. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ainda tem gente que pensa que orar significa tentar mudar a vontade de Deus. Orar não é tentar fazer com que Deus se curve à nossa vontade. Jesus não nos ensina a orar dizendo, seja feita a minha vontade. Não é o nosso reino que devemos buscar, mas o reino de Deus. Orar não é exigir e nem reivindicar coisas, tratando a Deus como se ele fosse o serviçal gênio da lâmpada de Aladim. Pois só exige e reivindica quem entende que está sendo lesado na sua condição de direito. E só tem o dever de atender à reivindicação aquele que está em débito. Nem nós temos o direito diante de Deus e nem Ele está em débito conosco. Os que ensinam a exigir de Deus também ensinam que orar segundo a vontade de Deus seria um ato de fraqueza de fé que anularia a oração. No entanto, o próprio Senhor Jesus, no Getsêmani, orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Que bom que Jesus orou pedindo para que a vontade de Deus prevalecesse. Devemos aprender com Jesus. E o apóstolo João afirma, essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Portanto, não temos garantia de resposta às orações que não estejam de acordo com a vontade de Deus. A seguir temos a seguinte frase: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Repare que é o pão e não o iate nosso de cada dia. O pão e não o carro importado. O pão e não a mansão. O apóstolo Tiago é categórico a respeito desse assunto quando diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Tiago 4:3. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15.
existe sempre o risco de amarmos mais ao mundo e às riquezas do que a Deus. Não podemos usar a Deus como um meio para realizarmos nossos sonhos e ambições materialistas. Pedimos o pão, pedimos o necessário para hoje, sem ansiedades em relação ao amanhã, pois confiamos nossa vida inteira nas mãos do bom pastor, que sabe muito bem cuidar de suas ovelhas, guiando-as às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outro princípio elementar da boa oração é a confissão de pecados. Precisamos reconhecer que somos pecadores e que não podemos subsistir diante de Deus baseados em nossa própria justiça. Nossas obras de justiça são como trapo imundo aos olhos daquele que é totalmente santo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Mas aprendemos aqui outra importante lição. Vemos que aquele que busca o perdão deve também estar disposto a perdoar. Uma vez, um irmão na fé me fez uma estranha pergunta. Ele queria saber se eu orava toda a oração do Pai Nosso. Eu, logicamente, disse que sim. Então, meu amigo finalmente abriu o jogo quando perguntou: mas mesmo aquele trecho que diz assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Olha só, percebemos bem claro aí o ponto de vista de meu amigo, a sua dificuldade. Assim como esse meu amigo, tem muita gente, tem muitos cristãos com sérias dificuldades diante desse trecho da oração. Mas é óbvio que deixar de orar esse trecho não muda o fato de que o Senhor espera que o perdão recebido se transforme em perdão repartido. Pois, se não, lembremos do ensino da parábola do credor incompassivo. Aquele que, tendo recebido o perdão de sua imensa dívida, na sequência não perdoou aquele que lhe devia bem menos, e no final das contas acabou sendo questionado por este grande credor, por conta do seu ato contraditório, vindo a ter o seu perdão cancelado, pois foi tratado do mesmo modo incompassivo com que tratou ao que lhe devia. Vemos isso registrado lá em Mateus capítulo 18. Como bem ensinou Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E perdoai, e sereis perdoados, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora vem a seguir a próxima frase. Não nos deixe cair em tentação. Jesus nos ensina a orar buscando uma vida de santificação. A dádiva do perdão dos pecados não deve jamais servir de incentivo à prática do pecado. A mulher adúltera que recebeu o perdão de Cristo também ouviu dele: agora vá e não peques mais. Como Paulo bem ensinou, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Jesus não apenas perdoa pecados, mas também transforma vidas. Mas livra-nos do mal. Segue a oração. Ser livre do mal não significa ser livre de tribulações. Jesus mesmo garantiu que teríamos aflições desse mundo. O mal aqui em questão, nesta frase da oração, é cair em tentação. Devemos orar pedindo livramento das ciladas de Satanás e da corrupção e concupiscência que há no mundo. Jesus mesmo orou pedindo ao Pai que seus seguidores não fossem tirados do mundo, mas que fossem livres do mal. Ainda que estejamos no mundo, sujeitos às aflições, o maligno não deve nos tocar. Devemos orar por proteção para que os intentos de Satanás sejam frustrados e não nos atinjam. Jesus venceu o maligno e nós também. Mesmo em meias tribulações, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Assim termina a oração. A oração deve incluir o indispensável elemento da adoração. Aliás, a oração deve ser regada de adoração. Essa oração começa santificando o nome de Deus.
e termina com declarações de exaltação ao seu senhorio supremo. Fomos criados para a glória de Deus e devemos fazer todas as coisas para a sua glória. Como diz o livro de Apocalipse, naquele cântico célebre, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Jesus, ensina-nos a orar, pois queremos seguir crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Um grande abraço para você que me ouviu e que Deus continue abençoando a sua vida. Amém.